Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Venho aqui responder a Natália Barreto, que ela pediu que eu fizesse um colorido nesse livrinho da Faber-Castell, os Pixels, e mostrasse aqui em vídeo, depois de colorido, mostrasse o colorido e contasse qual foi a minha experiência. Se eu me diverti colorindo, se foi cansativo, o, o que eu senti, né? Como foi a minha experiência fazendo esse tipo de colorido. Bem, vamos lá do comecinho. Esse livro é o livrinho da Faber-Castell. Ele é um novo jeito de colorir cada número uma cor, né? Para quem ainda não viu, e eu acredito que a maioria conheça e alguns tenham já adquirido e passado por essa experiência. Ele é o Color PXL, que é Pixels, né? E aqui dentro, né, quando eu mostrei ele rapidinho, eu não falei, né? Não li aqui, mas aqui fala assim, ó, chegou o novo jeito de colorir. A Faber-Castell trouxe para vocês os desenhos de pixels. Pixel é um quadradinho que, somados aos demais, formam uma imagem. Basta um estojo de 24 cores, não, 24 ecolápis, né, de cor da Faber-Castell. Lugares Incríveis, livros de colorir. Neste livro você vai realizar uma viagem dos sonhos. São 29 destinos que você irá conhecer após colorir os pixels. Mas se preferir programar a sua viagem, você pode consultar o gabarito do roteiro no final do livro. Aqui vem mostrando essa imagem, que é essa aqui, que a tabela é por essa tabela aqui que você vai realizar o seu colorido. Então, durante a sua busca dos números para colorir, quando você encontrar, por exemplo, 17, né? Aí tá aqui, rosa chiclete. Você vai pegar na sua caixa da Faber-Castell Ecolápis o rosa chiclete. E todo o número 17 você vai colorir com o rosa chiclete. Você vai fazendo todo aquele número até acabar o número, né? De preferência para ficar mais fácil a sua coloração. Aí, de repente, você vai encontrar lá o quê? O 74, verde pinho. Você vai procurando e preenchendo todos esses números para, quando terminar, você ir mudando de cor. Melhor fazer assim porque fica menos cansativo, né? Se você for uma linha, tem vários numerozinhos que nem tá aqui. Aí você, esse quadradinho é 4, esse é 5, esse é 42, vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas se você seguir aquele número X que você escolheu até o final, fica um pouco mais fácil e menos desanimador, tá? E aqui fala, os desenhos mais incríveis surgem quando você preenche os quadradinhos com as 24 cores do estojo do Ecolápis cor permanente da Faber-Castell. Você também pode usar os estojos de 36, 48, porque o Ecolápis começa em 12, 24, 36, 48, 60, agora tem até 72 cores, e ele não vai mudar, né, mudando a quantidade de lápis, vai continuar a mesma coisa. Agora diz aqui, tem um asterisco, vou chegar mais perto para vocês verem, aqui tem um asterisco dando uma orientação. Esse guia de cores não é válido para ecolápis de cor aquarelável. Então, pede para que não se use os lápis aquarelável, porque a tabela não vai combinar. É o que diz aqui. Então, eu segui as orientações que estavam sendo pedidas aqui. E eu
Poderia ter colorido o último, uma imagem lá no meio, mas eu preferi colorir a primeira imagem. Vocês não reparem, tá? Foi o meu primeiro colorido com pixels. Não tem mais nada aqui, não. É que a folha é meio durinha. Mas vou contar tudinho aqui para vocês. Então, foi esse aqui, tá? Eu queria até colocar a câmera um pouco mais longe aí. Acho que eu vou colocar, peraí. Bom, gente, eu acho que agora ficou boa a câmera, né? Porque tava cortando aqui a imagem, né? Então, esse é o primeiro, tá? Dessa série aqui, desse livro. São 29 imagens. Essa é a número 1. Aqui tá número 1, aqui é número 2 e assim sucessivamente. Aqui só tem Faber-Castell Color Pixels. Não tem nenhuma indicação aqui de que desenho é. Então, você vai pegar, que nem tá essa página aqui do lado, não sei se vocês conseguem aí, né, ver, porque são clarinhos, né, e aqui hoje tá um pouquinho escuro mesmo, com a luz acesa. Então, são quadradinhos, tem os numerozinhos para você ir preenchendo, tá? E você não tem a menor ideia do que possa estar aí, não tem nenhuma indicação. Alguns pedacinhos vocês não vão ter números nenhum, igual aqui do lado. Então, isso aqui são nuvens, né? Então, vai ter ali aquele branquinho que vai representar alguma coisa, ou nuvem, ou seja lá o que for, né? Mas na maioria para você preencher. Bom, falei que eu tinha preenchido como estava a orientação, usando o lápis da Faber-Castell. Eu usei uma caixa que eu tinha de 24 cores e alguns lápis eu já não tinha mais na caixa e eu utilizei a caixa de 60 para ir repondo os lápis que estavam faltando. O número 696, no caso, é o prata, né? Que não tem essa numeração nas caixas que eu tenho, né? Então, como tá prata, eu peguei o lápis prata e preenchi, que são muito poucos detalhes, ó. Do prata, são apenas esses detalhes, tá? E fui seguindo passo a passo. Comecei da parte de cima, como eu poderia ter começado da parte de baixo. Fui começando da parte de cima e botava a próxima cor que eu fiz, né, que bati o olho, foi essa. Depois foi marrom escuro, amarelo, bege, e assim sucessivamente eu fui descendo e fazendo o colorido. Levei mais ou menos um mês, tá? Porque é um colorido que requer um certo cuidado, porque para você não sair fora dos quadradinhos, né? Para manter, né, o padrão aí, para você não modificar o desenho, você tem que ter um certo cuidado. De vez em quando você tem que estar lá apontando o lápis, né? Para não ficar grosseiro na hora que você for contornar. Ou seja, qual foi a técnica que eu usei aqui nessa minha primeira experiência? Por exemplo, vamos lá, faz de conta aqui que eu vou colorir ainda esse aqui, esse número, tá? Aí eu vou procurando, ó, vou riscando, ó, vou riscando, eu já vou deixando ele demarcado. Aqui, como estava meio picadinho, eu fui direto aqui, ó. Aqui, preenchi
tudo aqui dentro. Vim do outro lado, a mesma coisa. Preenchi tudo aqui dentro. Depois fui procurando, aí tinha alguns soltos, né? Eu fui fazendo esses soltinhos aqui também, eu marquei e fui fazendo. E assim eu fiz todo esse colorido, tá? Já contornando, né? Que nem essa parte roxinha aqui, lilás, né? Eu contornei, né? Que foi primeiro do que a rosa. Eu contornei todo ele e depois preenchi. Fica mais fácil você fazer dessa maneira. Fica mais rápido, né? Você perde menos tempo, porque tudo aqui dentro vai ser um número só, tudo aqui vai ser um número só, com exceção dessas partes aí que são picadinhas, né? Já fica um pouquinho difícil de você fazer contornos. Mas aonde deu para mim preencher com contorno e depois fazer a pintura, né? Foi assim que eu consegui dar um pouco mais de rapidez ao trabalho. Mas mesmo assim eu levei bastante tempo, apanhei bastante. Você não pode ter muita pressa, você tem que ter uma certa paciência para deixar bonitinho. Não consegui ainda, com toda a paciência que eu tentei ter para fazer, ele ainda não ficou bonitinho do jeito que realmente deveria. E como eu segui o passo a passo dele, usando o lápis que foi pedido, eu não sei que papel é esse, gente. Mas quem tem aquele lápis Butfuner que vem um papel para você fazer a tabela, esse papel aqui é muito parecido com aquele. Eu não sei que papel é esse, tá? É um papel que não chega a ser branquinho, é branco, mas não é um brancão, né? E eu não sei, ele tem se passa na mão, não é totalmente liso, mas também não é áspero, né? Mas eu tive uma certa dificuldade com este lápis para colorir este papel. O lápis aqui não pegou, tá? Ele não tá assim porque eu quis. Não, gente, em alguns lugares os lápis, quando tem um pouco mais de pigmentação, a ponta é mais macia, porque acontece, né? Algumas cores ser mais macia do que outras. Ficaram mais pigmentadas. Esse aqui não consegui. Inclusive, ele ficou até com algumas manchas, tá? E eu não consegui dar mais cor, tá? Tive bastante dificuldade em utilizar este lápis aqui, tá? Se eu for colorir mais alguma coisa aqui, que eu não sei se eu vou ter coragem, gente, mas pode ser, né? Eu vou usar um outro lápis. Eu tenho aqui a tabela, tenho aqui as cores e vou tentar utilizar uma outra marca de lápis ou até mesmo o aquarelável deles, tá? Porque eles falaram aqui que não era para usar o aquarelável, né? Que as cores não iam bater. Como diz aqui, né? Esse guia de cores não é válido para o ecolápis de cor aquarelável, quer dizer, que não vão combinar, né? As cores não vão combinar. Bom, mas eu acredito, né, que o Faber-Castell, esse que a gente tem da caixa de 60 e 72, aquarelável, eu acredito... Bom, 72 não é aquarelável, só o 60. Bom, eu acredito que não tenha mudado nada, né? Porque tanto ele tem nome e número, né? Eu acho que não vai mudar nada. Com lápis aquarelável, talvez eu me dê melhor, porque é um lápis mais pigmentado. Porque com esse lápis seco, Eco, foi bem difícil, tá?
eu quase desisti, gente. Eu estava para desistir, eu ainda estava cá em cima na parte lilás, já estava me estressando. Quando eu passei para o rosa também, o rosa ficou com algumas manchas, me estressou bem. O laranja claro e o laranja escuro, laranja, né? Ele não manchou, o amarelo também não, né? Mas o rosa e principalmente o lilás manchou. E isso foi me desanimando muito, né? Porque o lápis não queria pegar direito no papel, parece que a pigmentação rejeitava o papel. Então foi uma experiência bem ruim, bem desagradável. Utilizar esse lápis nesse papel, a dificuldade também de enxergar, porque geralmente eu faço isso na parte da tarde, porque de manhã eu tenho meus afazeres, tenho compromissos, né? Tenho várias coisas para fazer, e quando eu vou colorir já tá para anoitecer. E agora inverno anoitece mais rápido, né? Geralmente eu faço isso da parte das 5 horas para frente. Então é difícil enxergar, né, os números, né? Eu precisei usar lupa, tá? Por estar fazendo isso à noite, né? Eu fazia até umas 7 horas da noite, 6, 7 horas, né? No máximo até 7 horas, né? Com luz, com lupa, para poder conseguir enxergar. E não sei se vocês conseguem perceber aí, eu acredito que sim. Gente, não reparem esse colorido, pelo amor de Deus. Mesmo colorindo, mesmo o número sendo clarinho, ele continua aparecendo. Aqui cobriu, no marrom cobriu, no azul marinho, no preto, no vermelho cobriu, algumas cores cobre, mas o amarelo não cobriu, o canela ainda aparece. Se você perceber, todas as cores, se você prestar bem atenção, todas as cores vai aparecer, só não vai aparecer no azul marinho, no marrom, em cores mais fortes, tá? Mas a numeração aparece sim. Você olhando bem de longe, não parece muito defeito, mas se você chegar bem de pertinho, aparece sim. Então, é um livro que eu não aconselho ninguém a comprar, a não ser que você queira testar para saber se você gosta ou não. Se você tem a paciência de colorir coisinhas miúdas, você vai gostar. Eu gosto de colorir aquelas folhinhas do livro da Johanna, que é cheio de detalhezinho, eu até gosto. Tem que ter paciência, fazer com calma, sem pressa, sem preocupação. Mas esse aqui são quadradinhos. Então é bem diferente. Eu tinha até alguns, né, livros americanos assim, com coloridos e com número, que também você não encontra nada, só depois que ficar totalmente preenchido. Eu achei que, como eu gosto de coisas miudinhas, eu ia me divertir colorindo esse livro. Não, gente, não me diverti. Me estressei, me irritei. Minha vontade foi de largar para lá. O lápis e o papel não se combinaram, tá? Então a experiência minha foi ruim, tá? Aqui atrás ele tem todo o seu colorido do livro, a sua trajetória, a sua viagem, tá? Eu escolhi fazer o primeiro, foi esse aqui. Quando eu fui colorir, eu já sabia o que era, porque eu vim aqui e dei uma olhada, fechei o livro e não voltei mais aqui. Não fiquei voltando, porque não há necessidade, porque o livro já tem os números, é só seguir o número. Mas você pode escolher, eu quero
fazer a viagem tal, quero ir para a África, quero ir para a Grécia, quero ir para a Itália, quero ir para a Espanha, para a Índia, né? Tem essa página e essa aqui que faz um total de 29 imagens. Mas, gente, eu não aconselho para ninguém, né? É aquilo, a não ser que a pessoa realmente ela queira se arriscar e ver se gosta, tá? Do contrário, tá? É desaconselhável, tá? E também, quanto ao papel e o lápis, a gente pode sim tentar fazer com outro lápis com segmento da tabela. Tá vendo? Um vendedor de pão, gente. Vocês me perdoem aí. Aqui sempre tem alguém passando. É isso, gente. Espero que a nossa amiguinha aí, Natália Barreto, que me pediu que eu falasse, né, minhas impressões, são essas. Foram para mim, foram péssimas experiências. E assim, acredito que ele vai ficar jogado para lá, tá? Um livro que eu aconselho, né, mas também é para quem tem paciência, é esse aqui, ou de outros, né, que tem vários outros também, que você encontra por aí, encontra na banca de jornal, encontra em site, você deve encontrar na Shopee, na Americanas, né, na Amazon, o Liga Pontos. Esse meu é o Mundo em Desenhos. São 120 imagens, né, para você fazer como são 120 imagens, são por ordem de coisas para colorir. O primeiro é do reino animal, a segunda é marcos turísticos, construção, arte, esporte, etc, etc. Começa com uma mão, depois vem um urso e vem os desenhos para você ir riscando. Eu uso uma régua. Boto lá do 1 até o 2, depois do 2 até o 3. Deixo aqui, ponho a ponta da caneta aqui, ou do lápis, né? Nesse pontinho, e vou lá, coloco em cima desse pontinho e risco. Ele fica super certinho, tá? Do que você colocar com a mão livre. Mas se você quiser fazer com a mão livre, quando eu era criança, eu fazia com a mão livre. Mas hoje eu faço com a régua porque fica mais bonitinho, né? Então também você tem que ter paciência. Depois de pronto, você vai colorir. Se você quer colorir, você pode colorir normalmente o seu desenho depois de você descobrir. E esse aqui também fica mais fácil de você descobrir. Algumas coisas você não sabe. Mas tem coisas aqui que, se você olhar bem, dá para você identificar. Não todas, né? Mas lá no final do livro também, que ele tem todas as páginas, né? Explica aqui, ó, página tal, desenho tal. Você vai saber antes de preencher. Você também, se quiser descobrir, ou então vai como é que se diz? Na surpresa, né? Que eu acho, para mim, eu acho melhor a surpresa de ver depois o que eu preenchi. Eu prefiro assim. Então, esse aqui eu gosto. Ele ainda não tá todo preenchido, como vocês podem ver, né? É falta de tempo, mas esse aqui eu amo. Desde criança, vinha em jornais, naqueles palavras cruzadas da Coquetel, eu sempre gostei, tá? Então, eu já vi desses livrinhos na Americana e na loja americana aqui da minha cidade, até um bem maior, e já vi também por sites, tá? Se vocês quiserem, aquele eu até aconselho, mas esse aqui, gente,
sai fora. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. A gente se vê nos comentários. Desculpe a falação toda, né? E eu acabo me empolgando, né? E bye, bye!